9h22, de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo. E a partir de agora vamos conversar por telefone com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, para falar de vários assuntos aí, também da questão, principalmente da questão aí do bairro da Topolândia, a questão das obras do contorno da Tamoios. Houve várias reuniões a respeito disso. Prefeito, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Morada, a Voz do Povo. Queria até começar justamente sobre esse tema, né? Rodovia dos Tamoios, obras do contorno, pessoal... o bairro da Topolândia ali tá preocupado. O senhor já fez uma reunião lá, teve uma reunião com a concessionária. Que pé que está a situação? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Júlio, um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes da Morada do Sol FM. Bom, a questão da São Benedito, nós nos reunimos com os moradores, foi um bate-papo organizado pelo vereador Guarapeiro Bom e também pelo vereador Teimoso, para que a gente pudesse discutir a interferência da instalação dos novos viadutos e os impactos que são gerados em função da obra que está acontecendo agora ali nas adjacências da rua São Benedito. Eu tive pessoalmente com o governador Rodrigo Garcia, inclusive o próprio vereador Teimoso nos acompanhou, despachou o abaixo-assinado dos moradores, né, com as questões que mais preocupam, que são as interferências, possíveis rachaduras nos imóveis. Bom, quais são as providências adotadas em acordo com o Estado? E nessa semana que passou, a concessionária Tamoios, com as empresas que estão realizando as obras de engenharia, estiveram no gabinete para que as tratativas fossem iniciadas a pedido do próprio governador Rodrigo Garcia. Primeiro, as instalações, as fundações dos viadutos, elas serão feitas por treliças, portanto, uma obra que vem literalmente de cima para baixo, com o menor impacto possível, fazendo a estruturação de todos os viadutos, vigas, colunas, de forma a evitar os impactos e os prejuízos no entorno dessa obra. Então, essa foi uma resposta importante para nós, ou seja, não tem vibração, não tem aquele bate-estaca ao lado da rua São Benedito. Segundo, nós estamos estudando uma forma de isolar toda a parte da calçada, protegendo o eixo carroçável da rua São Benedito, porque ali tem dois trechos, Júlio, tanto o trecho do início até o Córrego Mãe Isabel e após o Córrego Mãe Isabel, o segundo trecho. No primeiro trecho, que é o acesso da Topolândia, nós vamos mexer na praça e assim de acesso, né, bem ali nas margens da avenida, a principal, da Rio Santos, com a entrada da Topolândia, e assim o impacto vai ser bem menor no fluxo de veículos que acessam a São Benedito. Um trecho ali de 100 metros que vai ser alterado, não interrompido, alterado, e com isso a gente evita ali maiores moléstias ali para os moradores. No trecho 2, que essa parte superior é para cima do Córrego Mãe Isabel, todas as obras acontecerão do muro da Petrobras, do muro da CETEP, né, que é a Companhia de Transmissão do Estado de São Paulo, de Energia do Estado de São Paulo, tudo acontecerá do muro para dentro, portanto não haverá interferência de obras nas ruas. E o tráfego de caminhões, esse sim a gente está avaliando deixar um caminho exclusivo, mas é um tráfego bem menor. As operações vão acontecer dentro do canteiro, na base do embote, bem na saída do túnel, dentro da área que já é do governo do Estado, e os impactos serão minimizados. Nós tomamos a providência de determinar a Defesa Civil que faça inspeção casa a casa, né, verificando aí as possibilidades de trincas e rachaduras em decorrência da obra. Então nós teremos um laudo técnico nos próximos dias e com isso o direito dos moradores será garantido através desse laudo técnico da Defesa Civil. Por fim, um dos pedidos que os moradores fizeram foi da possibilidade de desapropriação. Isso não consta nos planos nem da companhia, nem do governo, então existe aí uma distância muito grande em relação à desapropriação, mas de toda sorte eu pedi uma avaliação, né, uma possível, deixando bem claro, de uma possível desapropriação dessas casas que podem ser mais afetadas. É importante lembrar que a decisão de construção dos viadutos foi tomada, né, lá atrás, em 2015, 2016, após as audiências públicas realizadas na Topolândia, e aonde o movimento Topolândia sem rodovia
acabou tirando essas ações que iam passar por cima da Escola Josefa, por aquele terreno de 10 mil metros quadrados, que é um terreno vazio, hoje em posse de propriedade da Prefeitura. Esse movimento retirou a passagem da rodovia por ali e lançou na rua São Benedito. Então, o movimento Tupolândia sem rodovia, que acabou provocando essa discussão que está acontecendo hoje. De toda sorte, nós estamos acompanhando passo a passo, 3 secretarias para acompanhar esses procedimentos, que é a Secretaria de Obras, a Secretaria de Segurança e Defesa Civil e a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, nós estamos acompanhando passo a passo e nos próximos dias aí, então logo a gente tem o retorno dessas informações mais apuradas, nós estaremos novamente nos reunindo com os moradores da São Benedito. Prefeito, até para entender, ali no primeiro trecho do Senaga, até usando esse termo, ele não vai do muro para dentro? Ele vai trabalhar do muro para dentro. Mesmo no trecho do Senaga? Do muro para fora. Uhum. Tá? Eu falei do trecho 2 acima ali do córrego Mãe Isabel. Mas na parte de baixo, no acesso, bem no acesso, num pequeno trecho de 100 metros, nós temos que fazer a entrada dos caminhões para que eles possam percorrer todo o trecho interno. Então, num trecho de 100 metros, eu vou deslocar a praça, a Praça Tarora, que está no acesso da Tupolândia. A gente vai dar uma ligeira deslocada, muito pequena mesmo, a interferência é menor, só fazendo uma alteração para que os caminhões possam entrar. Todas as obras de trecho inicial, antes do Mãe Isabel e após o Mãe Isabel, o córrego, né, nós teremos ali a interferência sempre muro para dentro. Num pequeno trecho no início, é que será feito ali o acesso e a gente vai dar uma mexida na praça sem afetar os residentes. Eu me lembro que até em determinado momento a Petrobras se mostrava irredutível de ceder uma parte da área aí, ou recuar o muro. Isso foi resolvido? Olha, segundo a concessionária Tamoios, isso já foi resolvido, está encaminhando aí para a reta final. Eu também tinha essas dúvidas, acompanhei desde o início. Eu estou me faltando nas informações que foram passadas pela concessionária Tamoios, que é quem administra o trecho concessionado e é responsável pelas obras. De toda sorte, vai ser feito um grande processo de compra das áreas, de novos acessos e de infraestrutura, tanto para o terminal Almirante Barroso, que é essa área da Petrobras, quanto ali para acesso à subestação da CETEP. Então, todas essas discussões, pelo que nos foi informado, já estão bastante adiantadas. Então, pelo que o senhor falou, não vai haver aquela previsão que havia aí de interdição total da Rua São Benedito a partir de 20 de outubro, isso está descartado? Isso está descartado. Então, não vai afetar hoje o carroçado, o passeio de acesso, né, as calçadas de acesso à casa dos moradores. Isso está totalmente descartado. Então, o entendimento foi positivo, a casa dos moradores está preservada e reforçando que as obras de instalação das colunas, das vigas, dos viadutos, ela vai ser no sistema de treliça. Então já puxa a primeira bandeja do viaduto em bloco e ela vem fazendo de cima para baixo, ou seja, a interferência ela é muito pequena. E as estruturas já estão sendo todas produzidas ali em frente à Tupolândia, ao lado de transbordo do lixo, que fica no acesso à Tupolândia ali. E o pátio já está com um trabalho muito forte sendo realizado e ali, inclusive, já dá para ver o sistema de treliças trabalhando. Então, isso facilita, diminui a impactação e vai evitar aí grandes prejuízos para o município e para o cidadão. Importante também reforçar, Júlio, que toda essa discussão foi pautada na preservação dos direitos dos moradores e com isso está previsto aí possíveis indenizações, remediações, ações mitigatórias, ainda que sejam pontuais. A gente vai acompanhar isso aí com uma lupa, né, para que não haja nenhum problema e que o direito de todos sejam garantidos. E, claro, é uma obra importante, é uma obra que vai gerar desenvolvimento, vai gerar renda, vai facilitar muito o acesso aos serviços públicos da região, como o Hospital Regional de Caraguatatuba, que atende o litoral norte todo, e acesso à rodovia dos Tamoios. É um grande ganho para a nossa cidade, mas que precisa ser acompanhado
e, claro, voltando a reforçar, preservando sempre o direito dos moradores. E aí, acho que é importante essa questão da Defesa Civil do município, junto com a Secretaria de Obras, fazer uma avaliação das residências ali antes do início das obras, né, para ver que eventuais estragos ou que eventuais problemas isso pode causar nessas casas. Né? Positivo. Há 15 dias, os agentes da Defesa Civil estão fazendo essas avaliações casa a casa em 100% dos imóveis e deve concluir agora nos próximos dias o laudo técnico das vistorias. Nós já informamos ao governo do estado que foi totalmente favorável a essa nossa ação, já informamos a concessionária Tamoios e isso também está sendo acompanhado pelos técnicos deles, claro que com isenção total. Os serviços estão paralisados agora, de hoje até o fim de semana, em função das fortes chuvas que estão previstas, né, os acumulados grandes de chuvas de cerca de 200 milímetros. Então agora a atenção da Defesa Civil é total por conta dessa situação de alerta. E até tocar nesse assunto seria mais para frente, mas já que o senhor citou a questão das chuvas, o alerta da Defesa Civil do Estado, previsão aí de podemos ter um acumulado de até 200 milímetros de chuvas aí em 72 horas, como que está preparada a Defesa Civil e o município para atender eventuais ocorrências aí por conta das chuvas? Bom, Júlio, nós estamos acompanhando esse fenômeno climático, importante, muita chuva prevista, não só para o estado de São Paulo, mas também para o norte do Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, e a previsão é que até sábado, dia 1º, chegue aí um acumulado de 200 milímetros. Você imagina que a partir de 100 milímetros nós já temos aí uma situação bastante caótica, com possibilidade de escorregamentos, alagamentos, né? Então, para nós, chegar em 200 milímetros é o caos, né? A previsão do caos. Os bairros que estão sob monitoramento intenso são Ceada, Canto do Mar, Maresias, Poçucanga e Camburi. Eles são uma preocupação maior. Nós temos até o momento 36 milímetros em média de acumulado, que é muito pouco, né? A preocupação é a chuva ser continuada até sexta-feira, dia 30, e aí no dia 1º, sábado, vir uma pressão mais forte de chuvas a estourar os acumulados. Então nós estamos acompanhando, a Defesa Civil já colocou o plano de contingência em ação, no DEC todinho preparado, todo mundo atento, os botes de salvamento já passaram por revisão, já estão em todas as regionais, máquinas, carros, equipamentos, todos, e todos os funcionários da Defesa Civil, da Secretaria de Serviços Públicos, todo mundo alerta, né? Todo mundo de sobreaviso. Eu espero que essa chuva passe bem longe da nossa cidade de São Sebastião, que demonstrou aí a capacidade até esse momento de resistir a chuvas e alagamentos, porque a drenagem está limpa, a drenagem tem sido mantida aí de forma muito responsável, a zeladoria e limpeza urbana, né? Situações como o que aconteceu na Ilhabela demonstram aí total despreparo e descaso na questão da manutenção e limpeza dessas galerias e drenagens. Então a gente está trabalhando forte nesse sentido. Claro que um acumulado de chuvas desse é prejudicial para qualquer cidade, mas nós estamos preparados e ainda nos preparando e acompanhando aí minuto a minuto essa questão das chuvas. Agora, prefeito, já aconteceu inclusive os jogos, quando aconteceram os jogos da melhor idade, um dos anos aí foi logo depois de uma forte chuva, né, com alagamentos, e a gente está com a previsão de chuva forte às vésperas dos jogos abertos que vão ser realizados no Litoral Norte, em São Sebastião, pela primeira vez. Qual que é a expectativa para esses jogos que acontecem aí a partir da semana que vem em São Sebastião? Olha, Júlia, a expectativa é a melhor possível. Primeiro que, quando a prefeitura em 2017, nós não tínhamos um ginásio em condições aí, não tínhamos um ginásio na cidade de São Sebastião. Depois nós já cedemos 2 regionais, 4 jogos da melhor idade, né, os jogos dos idosos, e agora o grande desafio de sediar os jogos abertos. Já estão confirmados a participação de 13 mil atletas, ainda tem alguns dias ainda para confirmar, que pode chegar a 20 mil atletas, segundo a previsão da Secretaria de Estado de Esportes. Nós temos aí uma previsão de movimentação na economia entre 60 e 80 milhões de reais de saldo positivo para a nossa cidade, para recursos desses atletas, que essas delegações vão deixar, nosso comércio local, vão gastar
nas lojas, nas farmácias, nos postos de saúde, enfim, no posto de combustível. Então nós vamos ter aí uma ação importante para movimentar a economia do nosso município. Nós teremos também algo acontecendo em todos os bairros da cidade de São Sebastião, um grande desafio, está mobilizando toda a prefeitura, a abertura está marcada para o dia 7 às 19 horas na Rua da Praia. Eu espero que essas fortes chuvas passem aí, no máximo até o dia 30, para que eu possa comemorar o meu aniversário dia 1º de outubro com tranquilidade, que não tenha essa chuva toda aí, e a cidade possa respirar sossegada. Nós estamos bastante alertas a essa questão das chuvas, mas as equipes estão trabalhando também fortemente na realização dos jogos regionais. Quase 250 cidades já confirmaram a participação. Teremos atletas de nível olímpico, atletas campeões estaduais, campeões nacionais em diversas modalidades. Então vai ser a grande festa do esporte da nossa cidade, que depois de 6 anos de gestão está sediando a maior competição esportiva entre cidades da América Latina. Um grande desafio, e eu tenho certeza que vai dar certo, até pelo empenho e pelo preparo que a cidade tem nesses últimos meses realizado em função dos Jogos Abertos. Então está todo mundo aí pronto para ver a maior festa de esporte acontecendo na cidade de São Sebastião. Deu até na Rua da Praia pelo menos 3 estruturas montadas lá para a realização de competições. Até estava vendo a programação, jogos aí em todos os bairros do município, em todos os espaços esportivos, né? E aqueles que foram criados como esses na Rua da Praia também. Agora, prefeito, existe investimento do Estado nos jogos regionais, que alguns questionam, o município está gastando nos jogos. Primeiro, fica um legado e há investimento do Estado? É óbvio que há investimento do Estado, são na ordem de quase 2 milhões de reais. O legado é importantíssimo, todas as escolas estão passando por revitalização, licitação. Em 6 anos de governo, a gente já está entregando aí 80% das escolas requalificadas. Até o final desses Jogos Abertos, nós teremos 90% das escolas requalificadas, reformadas, troca de telhado, parte hidráulica, parte elétrica, banheiros, todas as escolas com as cozinhas reestruturadas, aquisição de mobiliário novo, material pedagógico também, aí já falando de educação, mas o legado fica. Me preocupa às vezes, quando baixa aí a mãe de Iná de São Sebastião, dizendo que a cidade gastou fortunas, que não licitou, que é uma grande mentira. Todos os procedimentos de contratação são licitados, são feitos de forma correta, o Tribunal de Contas acompanha. Então nós temos aí procedimentos corretos acontecendo, o legado vai ficar sim, não é à toa que São Sebastião teve um pódio, uma posição excelente nos jogos regionais, ou seja, está estimulando ainda mais a participação dos nossos atletas. Hoje o campeão estadual de judô é de São Sebastião, a base do surf de São Sebastião é a base da WSL, né, que é a maior liga de surf do mundo. Então, de 9 atletas, 3 são de São Sebastião, que estão disputando os campeonatos mundiais. Então nós temos aí atletas de renome participando do futebol e outras modalidades, né, no stand-up, no vôlei de praia, no vôlei de quadra. Então, assim, nós estamos aí com atletas de ponta na cidade de São Sebastião, e a geração que está por vir também vai ter esse legado, não só da estrutura dos prédios públicos, do nome da cidade, que vai se reposicionando no contexto estadual, mas também nesse legado esportivo, nesse incentivo a um dos pilares da educação, que é o esporte. E todos os processos, procedimentos realizados aí, muita responsabilidade, e o Estado participando de uma forma ativa, né, no investimento e nessas ações. Estamos conversando com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, a questão dos royalties, aquela pendenga com Ilhabela, esse dinheiro que está sendo depositado em juízo, que pé que está essa situação? Segunda-feira, em entrevista sobre outros assuntos aqui, o prefeito de Ilhabela está bravo com o senhor, com umas declarações suas aí, que o senhor teria dito que não consegue fazer algumas obras aí por conta desse dinheiro que está sendo depositado em juízo. Enfim, ele não gostou muito aí das suas declarações. Ele disse, entre outras coisas, que o senhor... ele disse, entre outras coisas, que o senhor fica lamentando que não faz escola porque o dinheiro está depositado em juízo. Diz que o senhor tem que administrar com o dinheiro do município.
Júlio, na verdade ninguém lamenta nada. Ele é um fanfarrão, fala o que quer, né, sempre o que quer. A verdade é uma só. O povo de Ilhabela precisa ser respeitado quando a gente fala em superfaturamento de obras. Isso não acontece na minha gestão, pelo contrário. Né? Acho que essas questões, elas estão vindas aí do arquipélago, não são de nós, não. Então, acho que ele fala demais, é um cara que consegue brigar com a região inteira, um cara que se posiciona de uma forma muito ruim, e nós precisamos tratar esse assunto com muito respeito, inclusive respeitando os escritórios de advocacia que atuam nesse sentido. Nós temos aí uma ação muito clara. A ANP já emitiu nota técnica de que os recursos são de São Sebastião na totalidade de 50%. Então, isso já está zerado, não tem mais o que discutir. O IBGE, por sua vez, também emitiu nota técnica afirmando que as linhas ortogonais e paralelas que definem essa zona de influência, elas também claramente demonstram que São Sebastião tem direito a recursos, o que vai afetar positivamente os municípios de Bertioga e Caraguatatuba. Isso já está definido, já está decidido. O juízo federal de primeira instância, que fica em Caraguatatuba, também já reconheceu o direito, isso também já está definido. Portanto, o que há aí são medidas procrastinatórias, ou seja, medidas para ficar empurrando essa decisão para frente, tentando bloquear o que é de direito de São Sebastião, que tem o maior terminal aquaviário da América Latina. Responde por mais de 50% do transporte de óleos e derivados, né, combustíveis, do Brasil. Tem o maior parque de tankagem do Brasil. Abastece nesse transporte as 4 maiores refinarias, né, de petróleo. Então, sim, nós temos aí todos os argumentos, decisões reconhecidas pela ANP, IBGE, pelo Judiciário. E é importante a gente esclarecer, para que não fique dúvidas, que São Sebastião já ganhou. É nosso, ponto, acabou. Direito reconhecido pelas autoridades do setor e de primeira instância também. O que falta para o município receber efetivamente? Exato, isso que eu ia falar. Esses recursos, eles foram bloqueados judicialmente porque Ilhabela fica entrando com uma série de medidas prejudicando o cidadão sebastianense. Uma cidade que tem mais de 2 bilhões de fundo soberano, uma cidade que tem mais de 1,2 bilhões de saldo em conta, não consegue realizar obras e ainda quer pingar por conta de decisão de gestão que é de recursos do nosso município, está errado. Nós temos que respeitar o cidadão ilhabelense, nós temos que respeitar o cidadão sebastianense, e esses recursos são para a gente poder investir e avançar. Aqui nós fizemos creches, fizemos um ginásio, e aí, Júlio, essa distorção de fatos e de informações para enganar o cidadão, ele é complicado. Quando você junta a Mãe de Ná de São Sebastião com o Beisola da grande família de Ilhabela, começa aí um monte de confusão. Por exemplo, a Mãe de Ná disse que nós temos aí cerca de 250 milhões para pagar de sucumbência do escritório de advocacia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é uma grande mentira. Então nós temos aí sim os contratos de acordo com o que firmam, na ordem de 20%, e não é nem sobre essa ação, hein? O desbloqueio desses recursos, que hoje estão na ordem de 620 milhões, não vai gerar nenhum real para os escritórios de advocacia contratados, pelo contrário. O que o escritório, onde ele vai ganhar? Em que ação? Já os contratos futuros, de acordo com o determina a lei. E o mais interessante ainda, a Ilhabela, na sua contratação, está dando 30%, somando taxas e etc., para os escritórios contratados. E que pese todo o meu respeito aos profissionais contratados, eu não posso sair achincalhando ninguém, como tem sido feito aí, nós temos que respeitar o trabalho jurídico, o trabalho profissional de todos, mas deixando muito claro, Júlio, muito claro, o recurso é de São Sebastião, 50% do que é produzido é de São Sebastião. Nós temos outras ações que estão tratando agora, nesse momento, dos novos campos, das novas explorações, das novas abrangências aí, né, que estão tendo as explorações em alto mar. Então, os contratos que nós temos
licitação para presente com zero de retorno, zero, esse dinheiro é 100% da cidade, e os outros contratos, aí sim, os escritórios que passaram por um devido processo de licitação limpo, transparente, correto, eles sim vão poder receber de acordo com essas vitórias, com que determina a lei. Nós não criamos nenhum subterfúgio. Então eu vejo muita desinformação, eu vejo muita agressividade, vejo muita inveja em relação aos investimentos e os avanços. Aqui a gente tem investimentos de esgotamento necessário, que a Sabesp está indo muito bem nessas situações. Isso aqui é de 700 milhões de reais de investimentos, Maresia sendo resolvida, Barra Duna com o ITF funcionando, Tatinga com o ITF mais moderno do litoral. Então, investimentos importantes acontecendo numa cidade que desenvolve, que tem a melhor saúde bucal do país, que é 3 vezes o melhor destino de praia e sol do estado de São Paulo. Então, ações importantes para uma cidade que precisa dos recursos e já teve os direitos garantidos, mas o direito de espernear é do nosso vizinho e que fique ele usando esse direito à vontade. Prefeito, são 9h48, a gente está com o nosso tempo esgotado. Expectativa aí para as eleições de domingo. Ontem teve o debate dos candidatos a governador, amanhã de presidente. Qual que é a expectativa? Expectativa pela vitória do Rodrigo Garcia, que tem feito investimentos fortíssimos na nossa região, uma pavimentação da região norte, o acesso da cidade, da Ilha de Carrijo, agora a pavimentação lá em Boiçucanga, as ações que precisam ser continuadas, muito preocupado com a questão do segundo turno em relação à questão presidencial e expectativa aí também para que os nossos representantes legais e que trabalharam pelo litoral norte, pela cidade de São Sebastião, sejam também eleitos. Eu acredito que tudo vai correr na maior tranquilidade nessas eleições e lembrando que o eleitor não pode levar o celular para votar. Então todo mundo colinha no bolso para exercer o voto, que é o grande instrumento da nossa democracia brasileira. Ok, prefeito Felipe Augusto de São Sebastião, obrigado pela participação na edição de hoje do Jornal da Morada, Voz do Povo, pelos esclarecimentos. Bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Tá certo, 9h49, conversamos com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, sobre vários temas aí, jogos abertos, chuva, royalties, questão da rua São Benedito e essa questão da eleição, hein? Você não pode levar a colinha, tem que ser no papel. Leva no papel se você precisar da colinha. 9h50, daqui a pouco estamos de volta.